Saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, poderosa e extraordinária. Hoje estarei falando aqui como identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. Sabemos que as Escrituras Sagradas é nela que contém a vontade de Deus, o plano de Deus, e quando a gente quer descobrir mais, a gente vai nas Escrituras Sagradas. É através da leitura dela, é através do estudo dela. Essas 4 operações aqui, a forma de descobrir através das 4 operações, não descarta a leitura da Bíblia, não descarta o estudo da Bíblia. Até porque, através dessas 4 operações matemáticas, a gente tem assim um vislumbre, de primeira mão a gente já consegue descobrir alguma coisa, mas não quer dizer que para por aí, né? Temos que se aprofundar nas Escrituras, estudar as Escrituras. Pois bem, vamos lá. Adição. As seitas, elas costumam colocar algo a mais, adicionar algo a mais além das Escrituras. As Escrituras, somente a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós encontramos a verdade de Deus na palavra de Deus, conhecida como Escritura Sagrada. Não se precisa de nenhum outro livro para descobrir a verdade. A verdade de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Deus quer do homem, está nas Escrituras Sagradas. Certo? No momento que determinado grupo de pessoas, determinada agremiação religiosa, colocam outro livro além desse como essencial e chamam de palavra de Deus, ou se não chamam, mas tem como se fosse algo de pé de igualdade com a Bíblia, ou até mais do que a Bíblia, aí a gente identifica uma seita. O mormonismo, que é a Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, eles têm um livro dos Mormons. Esse livro dos Mormons, ele já começa com uma blasfêmia bem no comecinho dele. Diz lá que é um outro testamento igual, semelhante às Escrituras Sagradas. Aí já é uma blasfêmia. Os Adventistas do Sétimo Dia têm os livros de Ellen Gold White como livros inspirados e consideram de pé de igualdade com a Bíblia. Então aí eles estão fazendo o quê? Adicionando. O grupo religioso que faz tal coisa, sem dúvida nenhuma, é uma seita. É uma seita. Bem, subtração. Subtração. Eles fazem o quê? Subtrai de Jesus. Jesus, ele é Deus, Jesus é eterno, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Criador. No momento que um determinado grupo de pessoas considera Jesus somente como um profeta, já estão tirando de Jesus, porque Jesus é muito mais do que um profeta. Existe uma seita por nome de Testemunho de Jeová. Essa seita, eles ensinam que Jesus é menor, que Jesus é inferior, que Jesus não é o Todo-Poderoso. Estão também tirando de Jesus. Multiplicação. Tem muita gente que acha que para alcançar a salvação, ele tem que multiplicar as boas obras. Ele tem que fazer. Não é que não deva fazer as boas obras. A isso a Bíblia ensina. A gente pode ver isso desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Agora, o homem não deve esperar que a salvação dele está nas boas obras. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, através de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, por aí. Ainda, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo de número 6, está escrito que todas as nossas justiças, elas são como um trapo de imundícia. A gente não consegue alcançar a salvação por nós mesmos. Tem que ser através de Cristo. E não adianta o homem fazer isso, aquilo, na tentativa de querer alcançar a salvação. Jesus Cristo é suficiente. Não é que o homem não deva fazer essas coisas. Repito e friso. Repito e friso. A gente tem que fazer as boas obras, mas não se deve fazer boas obras esperando alcançar através delas a salvação. Então, através da multiplicação, tem gente que multiplica os meios de salvação. Não é só Jesus. Outros tipos de coisas também tem que ser feito para que alcance a salvação. Divisão. Quando a pessoa pega e divide a fidelidade que ele tem a Jesus com a organização ou com a igreja aonde ele vai. Não é que devamos ser infiéis, não é isso. Mas tem muita gente que coloca a igreja também como uma co-salvadora. Ou seja, o homem, se ele não for para aquele determinado tipo de organização, de igreja, de agremiação, ele não alcança a salvação. E não é isso. A Bíblia diz que para se alcançar a salvação, tem que crer em Jesus Cristo, tem que receber a Jesus Cristo, não uma organização.
Então, no momento que o homem divide a fidelidade que ele tem a Deus com uma organização, na sua totalidade, ele se entrega, ele acha que se não for pelaquela organização não tem como, então ele está dividindo o meio de salvação, está dividindo Jesus com uma igreja, Jesus com uma organização, Jesus com um determinado ritual e por aí vai. Então, não descarta aqui, né? Temos através dessas 4 operações podemos descobrir, como eu já citei aqui, a forma. Agora, não descarta de modo nenhum a leitura, a meditação nas escrituras, o aprofundamento, porém de primeira mão podemos identificar uma seita usando as 4 operações matemáticas. É isso aí, um forte abraço a todos, fiquem com Deus.